Oh! Obrigado, Lucas. Muito obrigado, obrigado. Qual o nome dela, Bravíssimo. Lucas? Obrigado. Qual o nome da música? É Por Uma Cabeça. Olha só. Lucas, agradecido. Sempre bom a recepção com violino, praticamente eu gosto muito. Vamos lá, então, depois dessa recepção, cabe a nós, né? Vamos falar um pouco aí de tomar nosso assunto, falando de radiação térmica. Poxa, Galileu, obrigado demais. E radiação térmica, nós paramos a nossa aula bem aqui, não é isso? Eu estava falando para você de radiação térmica, noções de radiação. Eu vou me livrar dessa câmera, por causa da internet, que anda caindo gigantescamente. E aí, pessoal, lembrando que a radiação térmica é um método de condução de calor, que é o único deles que acontece no vácuo. Então, a minha condução de calor acontece por ondas eletromagnéticas, e é que nós estamos estudando de todas elas, é o espectro do infravermelho. O espectro do infravermelho. Então, se é o nosso... exatamente. Um lindo tango argentino. Você tem razão, chefe. Muito bem. Então, quando a energia radiante está incidindo, vamos entender isso aqui, galera. Vocês vão gostar disso aqui, ó. Tem muita coisa bacana para a gente poder discutir. Eu tenho minha energia que está incidindo aqui. Vou pôr de vermelho aqui para destacar. Minha energia radiante está incidindo. Parte é refletida. Parte é transmitida. E parte é absorvida. Essa que é absorvida, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Ela é responsável pelo aquecimento do corpo. É a energia absorvida, ela promove o aquecimento, o aumento da temperatura do corpo. Ela promove o aquecimento, é a parte que ele absorve. Então, vamos entender uma coisa aqui. Então, por uma questão de lógica, a quantidade que incide é igual à quantidade que absorve, que reflete e que transmite. Absorve, reflete e transmite. Então, estou aplicando conservação de energia. Você concorda comigo? A energia que chega é igual à energia que sai. A energia no início é igual à energia final. Então, eu vou te chamar de A razão entre a parcela que absorve pela parcela total. Vou chamar de B a parcela que é de R a parcela que reflete pela parte total, pelo total. De T a parte transmitida pela energia total. Então, eu tenho QA sobre QI, QR sobre QI, QT sobre QI. E é claro, se eu somar a parte que absorve, mais a parte que reflete, mais a parte que transmite, e eu equacionar, eu tenho que encontrar que A mais R mais T tem que dar 1. E é lógico que isso aqui eu estou somando as partes. A soma das partes é igual ao meu inteiro. Perfeito, né? Então, entenda uma coisa.
O A eu vou chamar de poder absorvedor. O R, poder refletor. E o T, poder transmissor. Absorvedor, refletor e transmissor. Poder absorvedor, poder refletor e um poder transmissor. Então, um exemplo qualquer aqui, imagine a situação em que um corpo ele absorva 80% da energia. Posso, Léo? A transmissão é a parcela que ele consegue, que atravessa o corpo e sai do corpo. Entendeu? Parte absorvida, parte é transmitida. Entendeu? Imagina assim, Léo, de uma maneira fácil de entender. Lembra, vamos imaginar um raio de luz incidente? Parte do raio é refletido, parte dessa energia faz a superfície aquecer e parte refrata. Essa transmissão, a parte de energia consegue transpor o corpo, atravessar o corpo. Entendeu? Tranquilo, Léo, faça isso, pergunte mesmo. Então, um corpo que ele absorve 0,8, o poder de absorção dele é 0,8, significa que o restante da energia, 20% da energia, fica dividido entre reflexão e transmissão. Claro, isso aí é uma operação básica, todo mundo percebe isso. Agora, nós vamos considerar por enquanto, para nós aqui, imagine um corpo onde não há transmissão de energia radiante. Então, se não tem transmissão de energia, então o que é transferido é 0, então eu só tenho A mais R igual a 1. Fácil ver isso. Eu trouxe esse caso só para a gente poder lembrar, discutir. E lembrando que A mais R mais T vale 1, que é a soma das partes vale o inteiro. O que é um corpo negro? E aqui, o que é um corpo negro e o que é um espelho ideal? Esse é o momento de eu discutir isso com vocês. Eu preciso que você guarde na sua cabeça, quando eu estou falando de corpo negro, eu estou falando de um corpo negro ideal. Ele é um corpo ideal. Ele tem um poder de absorção 100%. Ele absorve toda a energia radiante que incide nele. Vamos entender. E a sua refletividade é nula. Então, olha que coisa interessante. A energia que chega é 100% absorvida. Ele não reflete nada. Então, aqui é 0. O poder refletor dele é 0. Por isso que ele é um corpo negro ideal. Tá certo? Um espelho ideal é diferente. O espelho ideal, praticamente, ele não absorve e tudo que ele chega, ele reflete. Então, o espelho ideal praticamente não deveria aquecer, porque a parte que promove o aquecimento é 0, que é o que é, vale 0 no espelho ideal. Veja bem, eu preciso que você entenda que nesses dois casos, tanto de corpo negro ideal, de espelho ideal, eu estou considerando a transmissividade nula. Uma situação ideal, entendeu o que eu quis dizer? Então, o corpo negro ideal, ele absorve 100%. O espelho ideal, ele reflete 100%. Então, um corpo negro ideal, toda energia que chega nele, ele absorve. O espelho ideal, toda energia que chega nele, ele reflete. Perfeito? Bacana. Vamos avançar. Então, olha o que eu vou falar para vocês. Todo corpo bom absorvedor é bom emissor. Se cursou, olha para mim. Bom emissor, o ideal não esquenta. Exatamente, Érica. Exatamente. Porque ele não absorve. Veja bem, Érica. Ideal. Frisou a palavra ideal, né? Bacana. Então, entenda uma coisa aqui. Dessa forma, por nada, estamos juntos. Continua perguntando, isso enriquece a aula. Dessa forma, todo corpo bom absorvedor é bom emissor. Aqui eu preciso que você preste muita atenção, que o pessoal faz, às vezes, uma confusão. Todo corpo bom absorvedor é bom emissor. Emissor é uma coisa, refletor é outra. Ele vai emitir
a energia que ele absorveu. Essa energia aqui, ó, que está chegando aqui, ó. Chega a energia aqui, corpo negro, estou no corpo negro, ele absorve, todo que ele absorve, ele vai emitir. Todo corpo bom absorvedor é bom emissor. Veja bem, ele está emitindo a energia que ele absorveu. Percebe a diferença? Não é refletindo, não. Ok? Então, todo corpo bom absorvedor é bom emissor. E todo corpo bom refletor, é mau emissor. Ué, claro, ele só vai emitir o que ele absorveu. Como ele absorve muito pouco, ele emite muito pouco. Certinho? Então, vem cá. Olha a fuligem. A fuligem, um corpo negro muito próximo ao corpo negro, o poder de absorção dele é 0,94. Olha que interessante. Então, o poder de absorção dele é 0,94. Quase 100%. Ele absorve 94% da energia que chega nele. A prata já tem um poder absorvedor de 2%. Olha aí, ó. 0,02. Muito, muito, muito pequeno. Então, o corpo negro, sendo o absorvedor ideal, ele também é o emissor ideal ou perfeito. Legal, né? Então, veja bem. Todo corpo bom refletor é mau emissor. Então, estamos falando da prata. Não, meu Deus, que aliança é essa, gente? Só viver aliança de casamento eu passo mal. Troca. Isso, obrigado. Então, olha essa bandeja de prata. Ele é mau emissor. Por que ele é mau emissor? Porque ele não tem um poder absorvedor alto. Você ri, né, Rafael? Não é com você, né? Vamos lá. Então, todo corpo bom refletor é mau emissor. Vide, a prata tem um poder absorvedor baixíssimo. Alan, mas tudo bem, a prata é um mau absorvedor. Mas se eu ponho no sol, ela esquenta. Veja bem, o pouquinho que ela absorve é o suficiente para poder fazer ela esquentar. Entenda uma coisa, turma. O metal, ele é um bom condutor de calor. O calor que chega, ele conduz. Percebe que entrou num outro espaço, no outro espectro da condução térmica agora? Bacana? Beleza. Agora, esse slide aqui é legal. Túnicas brancas ou pretas? Essa é uma foto minha quando eu estive em Dubai alguns anos atrás. Tudo bem, na quarentena eu engordei 1 ou 2 quilos aí e raspei a cabeça, né? Mas essa é uma foto minha de túnica branca. Diz para mim, devo usar túnica branca ou túnica escura? Qual túnica a gente usaria? Dia que você for para Dubai, ano que vem, depois de entrar na faculdade que você quer, for passar umas 2 semanas em Dubai, que túnica que você usa? Branca ou a preta? A clara ou a escura? Fiquei bem de túnica branca, né? Obrigado. Todo mundo é escura, preta. E a branca? Ninguém gosta da branca, não? A clara. Aí, muito bem. A branca. Vamos discutir, então. Muito bem, Lucas. Vamos lá. Veja bem, Maria Gabriela, não é besta, não. Muito pelo contrário, uma boa pergunta. A condução de calor é um processo de condução de calor que acontece nos sólidos. O calor vai fluir de molécula por molécula. Isso é um método de condução de calor no sólido. A emissão é a energia que o corpo, depois de ter absorvido, ele emite. Aí essa energia está saindo do corpo. Entendeu? A condução ocorre dentro do corpo, molécula por molécula. A emissão sai do corpo para o meio externo por ondas eletromagnéticas. No caso, o infravermelho. Entendeu, Maria?
Obrigado, eu que agradeço. Então vem cá, vamos voltar para as nossas túnicas. Olha aqui. A túnica branca, pô, toda energia que chega, ela reflete. Ela é um bom refletor. Não é isso? Na região de climas muito quentes, as roupas devem ser claras, a fim de refletir a energia incidente. Todo mundo sabe, é de um senso geral, que as roupas claras elas são mais fresquinhas. Mas por que que tem alguns rebeldes que usam roupas escuras, túnicas escuras? Pelo simples motivo, o Lucas tinha cantado a pedra. Olha o que acontece aqui, ó. Essas túnicas elas vão aquecer em média 6 graus Celsius, a mais do que as túnicas brancas. Alain, que se vai aquecer a mais, é pior. Verdade, mas olha o que acontece. Como elas aquecem mais, favorece uma corrente de convecção. Ah, então o ar circula aqui dentro. Circula. E ele favorece a evaporação do suor. Enquanto favorecendo a evaporação, o que acontece? Regula a temperatura, deixando lá dentro um pouquinho mais fresco que o meio externo. Então, essa é a diferença, essa é a vantagem. Então, as duas túnicas são importantes? São. As duas têm um motivo? Tem. A preta, a escura, porque ela aquece mais e favorece uma corrente de convecção. Ontem foi o dia do teatro, né? E todos vocês devem saber, quem falou meu sabe que eu faço teatro. Com exceção desse ano de pandemia, que está todo mundo afastado. E um dos papéis que tive a oportunidade de interpretar foi de um bispo. E usava uma saia. Aquela saia grande, sabe? Só que a diferença da túnica é que ela parava aqui, ó. Na cintura. Galera, vou te falar uma coisa. Que coisa confortável. O ar circula aqui dentro, ó. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Né? É muito confortável, é muito fresquinho. Dá para explicar, dá para entender porque que as meninas gostam tanto de saia. Porque o ar, as pernas ficam frescas. Dá um conforto térmico gigantesco. Estou errado, meninas? Fala para mim. Bacana o lance das túnicas, né? E agora, nós temos um negócio legal para discutir. Uma parte algébrica, um pouquinho chata, mas nós temos que discutir ela. Mas vamos lá, faz parte da brincadeira. Ué, porque o terno não tem entrada, né? É uma calça. Quando entra um ar pela perna embaixo, Léo, funciona um pouco, refresca um pouco. Mas o terno é todo fechado, né, cara? Fechado na frente, fechado embaixo, muito justo. Entendeu? Inclusive, cara, vamos fazer essa pergunta. Cara, em lugares igual o Brasil, cara, terno não deveria ter por que usar, não, cara. Aqui é quente pra caramba. Nossa Senhora! Muito quente. Em lugares, em cidades litorâneas, as pessoas vão ao banco de bermuda, chinelinha, camiseta, vão ao shopping do mesmo jeito. Aqui em Goiânia é que o povo usa a melhor roupa para ir no pit dog. Entendeu? A gente tem que pensar no conforto térmico. Então, assim, cara, não tenha medo, não. Conforto térmico é o que rege. É tão importante o conforto térmico que a arquitetura tem uma parte que estuda conforto térmico. Engenharia civil tem uma parte que também dedica um pouco ao estudo de conforto térmico. E relevante demais da conta. Vamos lá. Então, quer ver outra verdade? Tá todo mundo aí rezando para essa massa de ar frio chegar em Goiás. Porque nós estamos, tem que estar quente aqui para caramba. Estão falando que tem chance até de nevar em São Paulo esse final de semana. Estou marcando as minhas reuniões no final de semana e passando sábado e domingo em São Paulo. Meu sonho, né? Então, vem cá. Estamos entrando num tópico aqui interessante chamado Lei de Stefan Boltzmann e Lei de Kirchhoff. Se fosse só frio para mim, eu já ficava feliz. Já ficava muito feliz. Eu tenho, o desconforto térmico me incomoda muito. Então, vem cá. Nós estamos mexendo com o corpo negro. Estamos falando que ele está emitindo energia. Como que a gente entende o poder emissivo de um corpo negro? Como que eu vou quantizar a quantidade de energia que esse corpo está emitindo? Essa quantidade de energia que esse corpo está emitindo
nós vamos chamar de poder emissor do corpo negro. Energia, né? A intensidade dessa onda, dessa energia emitida, é uma potência sobre a área. Potência sobre a área. Essa intensidade de energia emitida é potência sobre a área. Então, o poder emissivo de um corpo negro depende de sua natureza e da temperatura que ele se encontra. Galera, todas as vezes nós vamos falar de poder emissivo, essa temperatura é a temperatura absoluta. Nós estamos falando da temperatura medida em Kelvin. Tá certo? Então, vamos lá. O meu poder emissivo do corpo negro, ele é proporcional à temperatura absoluta à quarta potência. Então, o poder emissivo do corpo negro, ele é proporcional. Essa constante de proporcional é chamada de constante de Boltzmann. O valor dela está aí, você não tem que decorar, não. Então, ele é proporcional à temperatura absoluta à quarta potência, elevada à quarta. Tá certo? Eu tenho que te apresentar essa equação. Mas veja bem, o corpo negro ele é ideal. Então, eu tenho que fazer uma comparação da emissão dessa energia de um corpo qualquer em comparação com a de um corpo negro. Verdade? Como que eu vou fazer essa comparação? Vou fazer assim, ó. Eu vou falar que esse meu poder emissivo, essa emissividade, é a relação da energia que esse corpo emite pela energia emitida pelo corpo negro. Energia que ele emite, intensidade emitida por um corpo, em relação do corpo negro. Ou seja, se o corpo negro for 100% e aqui for 80%, o poder emissivo dele, em comparação com a do corpo negro, é 80%. Entendeu o que eu quis dizer? É claro que se eu comparar esse poder emissivo do próprio corpo negro, tem que ser 1. Indiscutível. Então, como que fica aquela equação da emissividade? Só que agora, para um corpo qualquer, a minha equação vai ficar a emissividade, que é um Ezinho, a constante de Boltzmann vezes a temperatura à quarta potência. É isso aqui, ó. Emissividade, constante de Boltzmann, temperatura absoluta à quarta potência. E ele chamou isso carinhosamente de emissividade. De emissividade. Ok, então eu tenho essa energia emitida em comparação com a de um corpo negro. Eu preciso que você guarde uma coisa importante, importantíssimo isso aqui. No equilíbrio térmico, ou seja, em uma mesma temperatura, no equilíbrio térmico quer dizer o quê? Numa mesma temperatura, a emissividade e a absorvidade de um corpo são iguais. Vamos entender o que está acontecendo. Se o corpo está em equilíbrio térmico, o corpo está em quê? Equilíbrio térmico. Se ele está em equilíbrio térmico, quer dizer que a temperatura dele não muda. Concorda comigo? Imagine que o corpo aqui está a uma temperatura de 80 graus Celsius. E está no ambiente, um pouquinho ambiente fechado. Se esse corpo está em equilíbrio térmico, ele não vai mudar a temperatura dele, quer dizer que a quantidade de energia que ele irradia é igual à quantidade de energia que ele absorve. Entenda, não é a absorvidade que me dá o aumento da temperatura no corpo. Se a temperatura está constante, o fluxo líquido é 0. Porque o que ele ganha é igual ao que ele cede. Então, a potência que ele vai emitir é igual à potência que ele vai absorver. Tá certo? Então, a potência irradiada por esse corpo é dada pela seguinte equação. Olha o que eu faço.
A equação da energia em relação à potência da área, dado por essa equação, a intensidade. Essa potência irradiada é minha intensidade pela área. Eu só peguei isso aqui e substituí aqui. E eu tenho a equação dessa potência irradiada. Alan, mas é muita equaçãozinha. Mas eu não tenho como fugir disso. Eu não posso me furtar de não falar disso para vocês. Tenho que falar. Porque vai que aparece um trem desse numa prova. Aí eu tenho certeza que aparecer, você vai acertar. Olha que interessante. Agora, e se eu colocar esse meu corpo no local aonde ele ganha calor ou ele perde calor? Porque o que eu acabei de falar foi numa mesma temperatura, ele está em equilíbrio térmico. E se ele estiver num lugar onde não há equilíbrio térmico? Vamos chegar lá. Érica, cada dia que passa, o Enem está cada vez mais parecido com o vestibular, entendeu? E veja bem, você viu tanto de exemplo prático do dia a dia, do cotidiano, que eu estou citando? Então, eu acho importante mesmo. Nem que seja, sabe, Érica, a parte teórica, não se ater tanto à parte algébrica. Eu vi, surgiu aqui agora. Vamos fazer uns 2 ou 3 exercícios, faz uns 2 ou 3 exercícios, isso aí, pronto, toca o barco. Entendeu? Mas eu acho importante. Eu prefiro que a gente feche todas as possibilidades, sabe, Érica? Do que não fechá-las. Corpos a uma mesma temperatura. Quando o corpo está em equilíbrio térmico ambiente, sua temperatura é constante. Nós já sabemos disso, né? Então, ele está emitindo e absorvendo energia com a mesma rapidez. Nós falamos isso. Então, a energia que ele absorve é a mesma que ele está emitindo. Então, olha o que está escrito aqui. Todos os corpos estão irradiando energia continuadamente. No equilíbrio térmico, a potência irradiada ou emitida por um objeto é igual à potência que ele vai absorver. Nós já tínhamos falado isso, né? E ficou fácil, porque está no equilíbrio térmico, ele não esquenta. Então, o que ele absorve é o que ele emite. A energia que ele absorve, a energia que ele emite, a potência que ele absorve, a potência por ele emitida. Tá certo? Ou irradiada. Na forma de radiação. O gostoso, o interessante vem aqui. O que acontece quando ele está num ambiente de temperatura diferente? Então se ele está num ambiente com temperatura diferente, eu tenho um fluxo de calor para o ambiente ou do ambiente para o corpo. Ou do ambiente para o corpo. Aquela equação fica escrita desse jeito aí. Se a potência líquida for positiva, o que quer dizer isso? Se essa potência líquida for maior do que zero, quer dizer que a temperatura ambiente é maior que a temperatura do corpo. Se a temperatura ambiente é maior que a temperatura do corpo, significa que o corpo vai receber calor. É verdade. Ele recebe calor. Se ele recebe calor, ele absorve energia. Então, minha potência líquida é positiva. Análise simples da equação. Não estou fazendo nada de diferente. Estou fazendo apenas uma pequena análise simples e crua da equação. Se TA é maior... Bom dia. Se TA é maior que a temperatura absoluta, se a temperatura ambiente é maior que a temperatura do corpo, o corpo está esquentando. Fácil ver isso. A potência líquida é positiva. Agora, se a potência líquida for negativa, meu Deus, o que seria uma potência líquida negativa? Vamos entender o que é isso. Potência líquida menor do que zero. Significa que a temperatura ambiente é menor que a temperatura do corpo. A temperatura ambiente é menor que a temperatura do corpo. Então se o ambiente está mais frio, o corpo vai ceder calor, então o corpo vai perder energia. Então ele vai mais emitir.
do que ele vai absorver. Fácil. Eu gosto da análise da equação, que ela impede que eu decore um monte de situações. Com esse tópico, com essa discussão aí, eu consegui fechar com vocês essa parte de radiação térmica. Ah, não, peraí. Faltam alguns exemplos legais. Estufa. Como que funciona uma estufa? A estufa funciona assim. Aqui é vidro. Vidro. O chão, geralmente, ele é ou pintado na cor preta ou de um cinza escuro. Por quê? O que faz a estufa? A ideia da estufa é manter aquecida aqui dentro, ó. A temperatura aqui dentro ser maior que a temperatura aqui de fora. Então, como que eu vou produzir isso? Como que eu vou fazer isso? É simples. Os raios do sol estão chegando aqui, a energia radiante está chegando. Ficou feio. Entra, bate no chão, absorve e emite. Essa energia que é emitida é um infravermelho de baixa frequência. Quando esse infravermelho de baixa frequência bate no vidro, esse vidro é opaco para o infravermelho de baixa frequência. Então ele fica. É claro que ele emite infravermelho de baixa frequência e emite também raios de luz que consegue ultrapassar, que consegue sair. Mostra aqui saindo. Os que ficam, os de baixa frequência, vão bater aqui, ó, vão ser absorvidos, vão ser refletidos, vão ser refletidos, vão ser refletidos, vão ser refletidos, vão ser refletidos. E a estufa vai permanecer de que maneira? Aquecida. Sim. Você vai relacionar isso que você está me perguntando, Xará? Por isso aqui, ó. Energia é a potência pela área. A intensidade da energia, essa intensidade emitida é potência sobre a área. Entendeu? Vai trabalhar com essa equação aqui, ó. E aí é nela que nós estamos trabalhando. Entendeu? O poder emissor, energia, vezes a área. E aqui eu substituí aquela equação de energia, que é emissividade, sigma, temperatura, a quarta potência. Certinho, Xará? Bom dia. O que eu estou confundindo é que, assim, lá na primeira parte, quando a gente vê lei de condução térmica, a irradiação é um tipo de condução ou não tem nada a ver? Não. Entendi sua pergunta agora. Irradiação é condução de calor por ondas eletromagnéticas, em especial infravermelho. Condução térmica é propagação de calor que ocorre exclusivamente nos sólidos, molécula por molécula. Exclusivamente não, com maior intensidade nos sólidos, molécula por molécula. Entende? Percebe que são coisas diferentes, Xará? Ah, ok. Agora eu entendi, sim. Obrigado, professor. Por nada. Vou chegar em... Matheus, dá um minuto, eu chegando em garrafa térmica. Sim, a ideia, Rafaela, é que aqui dentro permaneça. É claro que não vai permanecer full time 100%, né? Criar perdas de calor. Ele vai diminuindo o grau de agitação das moléculas, a temperatura vai baixando naturalmente. Mas a ideia aí da estufa é isso. Quer ver um exemplo legal de estufa? Amanhã você acorda cedinho, põe seu carro na porta da sua casa e deixa seu carro lá de 6 da manhã até 2 da tarde. Abre o carro 2 da tarde e vê aquele delicioso vento que sai de dentro para fora. Sai algo mais ou menos assim, um bafo quente de dentro do seu carro. Esse bafo quente de dentro do seu carro surgiu por causa do efeito de uma estufa que seu carro virou. Perfeito? Isso é tão interessante, cara, que o Waze, cara, ele tem uma função que ele avisa assim para você, ó. Lembre de tirar a criança dentro do carro. Mas, Alan, qual que é a relação disso? Ué, muitas vezes o pai deixa a criança dentro do carro, a mãe deixa a criança dentro do carro e esquece. Não está acostumado a fazer uma rota com a criança, vai para o serviço e a criança ficou no carro. E aí o carro vira uma estufa durante o período do dia. E a criança pode sofrer vários danos, inclusive
uma fatalidade de ir a óbito. Como é que funciona? Então, o Waze tem esse mecanismo. Ele avisa, olha, lembre de tirar a cadeirinha de criança. Lembre da criança. Eu acho isso fantástico. Leonardo, nós falamos que ele não está saindo porque há uma mudança na frequência. Se está mudando na frequência, também está mexendo no comprimento de onda. Entendeu? Então, vamos lá. O coletor solar, observe que o coletor solar aqui, ó, ele tem um fundo escuro, a energia do sol está chegando aqui, está absorvendo calor e a água passa aqui por dentro, ó. Gente, toda vez que eu vejo um telhado desse aqui, acho lindo, porque eu imagino um monte de coletores solares. Nós, aqui no Centro-Oeste, deveria ser proibido o uso de chuveiro elétrico, só em dias com chuva, claro. Porque esses coletores solares aqui conseguem muito, muito, muito mesmo aquecer toda a água da sua residência. E o último caso, longe de ser o menos importante, eu tenho o efeito estufa. Eu tenho o vaso de Devar. Vamos ver se eu consigo chegar lá. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito natural. O professor de biologia, geografia, comentou isso com vocês. Os gases estufa são dióxido de carbono, metano, óxido de nitrogênio, vapor de água. O que está acontecendo? Naturalmente, a Terra absorve, emite, reflete. Só que com a indústria e o aumento dos veículos automotores, houve um grande aumento de um gás estufa, que é quem? O CO2. Aumentou muito a concentração de CO2 na atmosfera, aumentando um gás estufa, aumentando, então, o efeito estufa. Essas indústrias e os veículos jogam toneladas e toneladas de CO2 na atmosfera. E quem me perguntou sobre a garrafa térmica, o vaso de Devar, está aí. Como que funciona? A tampa, ela impede o contato da parte interna com a parte externa, evitando o processo de convecção. Aqui dentro tem paredes espelhadas. Para quê? Para diminuir o processo de quem? De radiação. E entre as paredes, nós temos um vácuo que impede o processo de convecção. Isso é a garrafa térmica, também chamado de vaso de Devar. Ufa! No nosso próximo encontro, nós comentaremos a parte de gases e termodinâmica. Tenho aí menos de um minuto. Deixa eu fazer uma leitura rapidinha de minutos. Vamos ver o que sai para a gente. Despertes para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios e com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras. E para isso espalhe ao redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade, que jamais termina. Só o amor constrói para toda a eternidade. Quando ele fala desperta para as verdades superiores, lembre sempre que o estudo é a melhor ferramenta que você tem à sua disposição. Busque sempre o estudo, o aprendizado, o aprimoramento seu. Te garanto que você será melhor hoje do que foi ontem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Passou muito rápido aqui para mim também. Obrigado pela parceria, coordenação. Obrigado pelo show de violino no início. Obrigado pelas perguntas. Subo daqui a pouco a aula para vocês na plataforma, tá certo? Vida longa e próspera a todos. Obrigado e uma boa semana para todos vocês. Até mais.